Capítulo 21. Preparação para a cura. Preparando o curador. Ao preparar-se para realizar um tratamento, o curador precisa primeiro abrir-se e alinhar-se com as forças cósmicas, não só antes do tratamento, mas também em sua vida em geral. Precisa ser dedicado à verdade e meticulosamente sincero consigo mesmo em todas as áreas do seu ser. Necessita do apoio dos amigos e de alguma forma de disciplina espiritual ou processo de purificação. Necessita de mestres, tanto espirituais quanto físicos. Necessita manter o próprio corpo saudável por meio de exercícios e alimentação sadia, dieta equilibrada, incluindo a ingestão de vitaminas e minerais, que o corpo utiliza em maiores quantidades quando movimenta alta energia, descanso e lazer. Através dessa alimentação, mantém o próprio veículo físico num estado que lhe permite elevar suas vibrações, a fim de estender-se para cima e para fora, rumo ao campo da energia universal e das energias curativas espirituais, que fluirão através dele. Precisa, primeiro que tudo, elevar suas próprias vibrações para estabelecer conexão com as energias curativas antes que ocorra a canalização. Antes de iniciar um dia de tratamento, convém-lhe fazer alguma forma de exercícios físicos de manhã e alguma meditação, a fim de concentrar-se e abrir os chakras. Isso não precisa levar muito tempo. 30 ou 40 minutos serão suficientes. Considero os seguintes exercícios muito eficazes. Troco-os periodicamente, a fim de ajustá-los às necessidades do meu sistema de energia, que mudam sem cessar. Exercícios espirituais para o curador. Abrir os meridianos da acupuntura. Deite-se de costas com os braços ao lado do corpo e as palmas das mãos para cima. Afaste levemente os pés um do outro até encontrar uma posição confortável. Feche os olhos. Relaxe o corpo todo, focalizando cada uma de suas partes, uma depois da outra. Respire naturalmente. Focalize a respiração e conte. Uma inspiração, uma expiração, 2 inspirações, 2 expirações, e assim por diante, durante 5 minutos. Se a mente começar a vaguear, traga-a de volta à contagem. Se esquecer o número, comece de novo. Se a sua atenção se mantiver, por alguns minutos contando respirações, a mente e o corpo se relaxarão pouco a pouco. O melhor exercício para começar o dia pode ser executado antes de você pular da cama, se não incomodar seu companheira, o de cama, o que provavelmente acontecerá. Deite-se de costas, estique os braços deixando-os perpendiculares ao corpo e puxe os joelhos para cima, mantendo as plantas dos pés apoiadas na cama. Conservando os ombros abaixados, deixe que os joelhos caiam para a direita enquanto você rola a cabeça a fim de olhar para a esquerda. Agora, puxe os joelhos para cima e deixe-os caírem para a esquerda, enquanto você rola a cabeça para a direita. Repita o movimento até sentir as costas bem esticadas. Os exercícios das juntas são especialmente recomendáveis para criar um suave fluxo de energia pelos canais de acupuntura por intermédio do ajustamento das citadas juntas. Visto que todos os meridianos fluem através das juntas, a movimentação destas últimas ativa os meridianos. Esses exercícios das juntas, criados por Hiroshi Motoyama para abrir os canais de acupuntura, são descritos em seu opúsculo denominado A Relação Funcional entre os Asanas do Yoga e os Meridianos da Acupuntura. Sente-se ereto no chão com as pernas estendidas para a frente. Coloque as mãos no chão ao lado das cadeiras e incline-se para trás utilizando os braços estendidos para apoiar-se. Concentre a atenção nos dedos dos pés. Mova apenas os dedos de ambos os pés. Flexione-os e estenda-os devagar, sem mover as pernas nem os tornozelos. Repita 10 vezes. Permaneça na posição sentada acima descrita. Flexione e estenda as juntas do tornozelo o mais que lhe for possível. Repita 10 vezes. Você continua na posição sentada descrita no item 3. Separe ligeiramente as pernas uma da outra. Conservando os calcanhares em contato com o chão, gire os tornozelos 10 vezes em cada direção. Ainda sentado na posição inicial, dobre e erga a perna direita tanto quanto possível à altura do joelho, trazendo o calcanhar para perto da nádega direita. Endireite a perna direita sem permitir que o calcanhar ou os dedos do pé toquem o chão. Repita 10 vezes e, em seguida, faça o mesmo com a perna esquerda. Na mesma posição sentada, segure a coxa perto do tronco com as mãos e imprima à perna um movimento circular à altura dos joelhos, por 10 vezes no sentido horário e depois mais 10 vezes no sentido anti-horário. Repita o exercício com a perna esquerda. Dobre a perna esquerda e coloque o pé esquerdo sobre a coxa direita. Segure o joelho esquerdo com a mão esquerda e coloque a mão direita sobre o tornozelo esquerdo.
Movimente delicadamente a perna dobrada, para cima e para baixo, com a mão esquerda, relaxando os músculos da perna esquerda o máximo possível. Repita o mesmo processo com o joelho direito. Sentado na posição descrita no item 8, gire 10 vezes o joelho direito em torno da junta do quadril direito, no sentido horário, e, a seguir, gire 10 vezes no sentido anti-horário. Repita o exercício com o joelho esquerdo. Sentado na posição inicial, com as pernas estendidas, estique os braços para a frente e erga-os até a altura dos ombros. Estique e retese os dedos de ambas as mãos. Feche os dedos sobre o polegar, formando um punho bem apertado. Repita 10 vezes. Mantenha a posição do item 10. Flexione e estenda os pulsos. Repita 10 vezes. Na posição indicada no item 10, gire os pulsos 10 vezes no sentido horário e mais 10 no sentido anti-horário. Na mesma posição do item 10, estenda as mãos com as palmas para cima. Dobre os braços nos cotovelos. Toque os ombros com as pontas dos dedos e torne a endireitar os braços. Repita 10 vezes e, em seguida, faça o mesmo exercício 10 vezes com os braços estendidos para os lados. Permanecendo na mesma posição com as pontas dos dedos em contato constante com os ombros, erga os cotovelos o mais alto que lhe for possível. Depois, abaixe-os. Repita 10 vezes. Agora aponte os cotovelos para a frente. Repita. Na mesma posição mencionada no item 14, realize um movimento circular com os cotovelos, fazendo girar as juntas dos ombros. Faça-o 10 vezes no sentido horário e, a seguir, mais 10 vezes em sentido anti-horário. Realize o movimento circular de cada cotovelo o mais amplo possível, juntando os 2 cotovelos defronte do peito. Depois que tiver aprendido esses exercícios, você poderá, provavelmente, fazer os exercícios dos dedos das mãos e dos dedos dos pés, e os dos tornozelos e dos pulsos ao mesmo tempo. Faça agora vários exercícios de sentar-se, expirando cada vez que se senta. Comece fazendo pelo menos 10 exercícios desses. E vá se exercitando até chegar a 20 vezes. Estenda as mãos para a frente e toque os dedos dos pés sem dobrar as pernas. Faça-o conservando a postura sentada, com as pernas juntas, direitas, à sua frente. Repita o exercício 10 vezes. Agora continue na mesma posição e agarre os dedos dos pés sem dobrar os joelhos. Faça-o durante 3 minutos sem se levantar. Estenda as pernas, abra-as o mais que puder e repita o exercício acima. Primeiro agarrando os dedos do pé esquerdo, depois virando para o lado direito e agarrando os dedos do pé direito. Em seguida, repita o exercício estendendo os braços à sua frente. Mantenha a posição por 3 minutos, sem se levantar. Gire um pouco a cabeça e o pescoço. Primeiro olhe para cima e logo para baixo, abaixando o rosto. Repita 10 vezes. Agora olhe 10 vezes para cada lado. Em seguida, gire a cabeça. Primeiro no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Várias vezes, até sentir o pescoço mais flexível. Fique de pé, com o corpo reto e os pés separados um do outro por uma distância aproximada de 60 centímetros. Incline-se para o lado esquerdo, estendendo o braço direito sobre a cabeça. Repita várias vezes. Feito isso, incline-se para a direita e estenda o braço esquerdo sobre a cabeça. Exercícios diários para abrir e carregar os chakras. Conheço 3 grupos diferentes de exercícios físicos para carregar e abrir os chakras. O primeiro abre muito bem os chakras nos 3 níveis inferiores da aura. O segundo, abre-os bem no nível astral. E o terceiro, uma combinação de exercícios respiratórios e posturas, abre-os nos níveis mais elevados do campo áurico. Exercícios físicos para abrir e carregar os chakras. Níveis 1, 3 do campo áurico. Esses exercícios vêm ilustrados na figura 21.2. Chakra 1. Fique de pé com os pés bem separados um do outro e com os dedos dos pés e os joelhos virados para fora, num ângulo confortável para os seus joelhos. Agora dobre os joelhos o mais que puder. Você deverá ser capaz de abaixar-se de modo que suas nádegas fiquem tão baixas quanto os joelhos. Movimente-se para cima e para baixo várias vezes. Acrescente agora um movimento de vai e vem à pelve. Empurre-a o mais para frente e o mais para trás que puder. Enfatize o movimento para a frente. Oscile para trás e para frente desse jeito, 3 vezes, ao abaixar-se. Fique abaixado e oscile para trás e para frente, 3 vezes, conservando os joelhos dobrados. Em seguida, oscile para trás e para frente, 3 vezes enquanto se levanta. O movimento mais importante do exercício é a oscilação quando os joelhos estiverem bem dobrados. Repita toda a série de exercícios pelo menos 3 vezes. Chakra 2.
Fique de pé, mantendo os pés separados um do outro pela distância existente entre os ombros e paralelos um ao outro. Balance a pelve para trás e para frente, dobrando ligeiramente os joelhos. Repita várias vezes. Agora faça de conta que você está dentro de um cilindro que precisa ser polido. Faça-o com os quadris. Ponha as mãos nos quadris e movimente-os circularmente, prestando atenção para polir todos os lados do cilindro. Chakra 3. Saltar. Isso requer um parceiro. Segurem com firmeza as mãos um do outro. Enquanto um escora o companheiro, o outro salta para cima e para baixo. Ao saltar, procure aproximar o mais possível os joelhos do peito. Salte continuamente, sem parar, durante vários minutos. Descanse. Não se incline para a frente para descansar. Troque os papéis e deixe que o parceiro salte enquanto você o escora. Chakra 4. Este é um exercício de postura isométrica. Apoie-se nas mãos e nos joelhos, como mostra a figura 21.2. Nessa posição, os cotovelos não tocam o chão. Os braços são usados como fulcro. Varie o ângulo das pernas e das nádegas, até sentir pressão entre as omoplatas. Alguns homens cujos ombros têm músculos grandes senti-la-ão mais nos ombros, por isso tome cuidado. Quando sentir pressão entre as omoplatas, faça uma pressão isométrica sobre esse lugar, empurrando o corpo para a frente por algum tempo e depois puxando-o para trás. Faça-a a partir dos quadris e das pernas. Esse exercício aciona a face traseira do chakra do coração ou o centro da vontade. Para a face dianteira do chakra do coração, encontre alguma coisa grande e redonda, como um barril, as costas macias de um sofá ou um tamborete bioenergético, deitado no qual, de costas, você possa inclinar-se para trás. Incline-se para trás sobre ele com os pés firmados no chão. Relaxe e deixe os músculos do peito estirarem-se. Chakra 5. A cabeça e o pescoço giram. Movimente a cabeça várias vezes nas seguintes direções, olhando para a frente, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Para cima à esquerda e, em seguida, para baixo à direita. Inverta. Faça o trajeto todo para cima à direita e para baixo à esquerda. Gire agora o pescoço e a cabeça por todo o trajeto, várias vezes, em ambas as direções. O chakra da garganta também responde muito bem ao som. Cante. Faça qualquer tipo de ruído que lhe agrade, se não souber ou não puder cantar. Chakra 6. Repita com os olhos os movimentos indicados para o chakra 5. Chakra 7. Esfregue o cocuruto da cabeça no sentido horário com a mão direita. Visualização para abrir chakras. Nível 4 do campo áurico. Para fazer este exercício, sente-se numa cadeira confortável ou assuma a posição do lótus sobre uma almofada colocada no chão. Mantenha as costas retas. Em primeiro lugar, depois de acalmar a mente com um exercício de meditação, conduza a percepção para o primeiro chakra. Visualize-o como um vórtice de luz vermelha girando no sentido horário. No sentido horário visto quando se olha para o chakra do lado de fora do corpo. O vórtice gira bem abaixo de você, com a extremidade mais larga voltada para a terra e a mais fina apontando para o fundo da sua espinha. Enquanto você o vê girando, inspire vermelho. Expire vermelho. Visualize a respiração vermelha na inspiração. Na expiração, não visualize. Limite-se a observar a cor. Repita até poder ver claramente o vermelho tanto na inspiração como na expiração. Se o vermelho for mais claro ou turvo na expiração, você precisa equilibrar suas energias vermelhas. Se for mais claro, você precisa de mais vermelho no campo. Se for turvo, você está precisando limpar o chakra inferior. Faça-o repetindo o exercício até que as cores que entram e as que saem sejam as mesmas. Isso vale para todos os chakras. Conservando a imagem do primeiro chakra, mova-se para o segundo, localizado cerca de 50 centímetros acima do púbis. Visualize dois vórtices, um na parte dianteira do corpo e outro na traseira. Veja-os girando no sentido horário com uma cor vermelho-laranja brilhante. Inspire laranja-vermelho. Expire-o. Repita. Verifique para certificar-se, antes de prosseguir, se as cores de entrada e de saída são as mesmas. Conservando a visualização dos dois primeiros chakras, passe para o terceiro, no plexo solar. Visualize aqui dois vórtices girantes amarelos. Inspire amarelo. Expire-o. Repita até que o amarelo se torne brilhante na inspiração e na expiração. Mude-se para o coração. Veja os vórtices girando verdes no sentido horário. Inspire e expire verde até que as cores se equilibrem.
Olhe para baixo para certificar-se de que você pode ver todos os outros chakras, que você já carregou, girando antes de passar para o chakra da garganta. Na garganta, inspire e expire azul através dos vórtices que giram no sentido horário. No chakra do terceiro olho, veja roxos os vórtices que giram no sentido horário na parte dianteira e na parte traseira da cabeça. Repita os exercícios respiratórios. Em seguida, mude-se para a coroa. Branca opalescente, está assentada no cocuruto da cabeça. Inspire branco. Expire-o. Repita. Veja os 7 chakras girando no sentido horário. Veja a corrente de força vertical, fluindo para cima e para baixo da espinha. Ela pulsa com a sua inspiração. Quando você inspira, pulsa para cima. Quando expira, pulsa para baixo. Veja todos os chakras ligados a ela pelas pontas, com o chakra da coroa formando a entrada e a saída superiores, e o chakra da raiz formando a entrada e a saída inferiores, para que a energia flua através do campo. Veja a energia pulsante fluindo por todos os chakras com a inspiração. Todo o seu campo enche-se agora de uma quantidade de energia luminosa. Esse é um bom exercício para se fazer antes do tratamento, a fim de abrir e carregar todos os chakras. Exercícios de respiração e postura para carregar e abrir chakras, níveis 5 e 7 do campo áurico. Os exercícios mais eficazes que já vi para carregar o campo áurico, iluminá-lo, limpá-lo e fortalecê-lo, são os ensinados pelo Kundalini Yoga, que focaliza a posição, a respiração e a flexibilidade da espinha. Recomendo-lhe que os aprenda diretamente num ashram de Kundalini, se tiver a oportunidade de fazê-lo. Se não tiver, eis aqui, simplificados, alguns exercícios que eles ensinam e que se veem na figura 21.3. Chakra 1. Sente-se no chão sobre os calcanhares. Coloque as palmas das mãos nas coxas. Flexione a espinha para a frente na área pélvica com a inspiração e para trás com a expiração. Se quiser, use um mantra em cada respiração. Repita diversas vezes. Chakra 2. Sente-se no chão com as pernas cruzadas. Agarre os tornozelos com as mãos e inspire profundamente. Flexione a espinha para a frente e erga o peito. Gire o topo da pelve para trás. Ao expirar, flexione a espinha para trás e a pelve para a frente, perto dos ossos de sentar. Repita várias vezes, utilizando um mantra se quiser. Chakra 2. Outra postura. Deitado de costas, erga-se escorado nos cotovelos. Levante ambas as pernas cerca de um pé, 30,47 centímetros, acima do chão. Abra as pernas e inspire. Ao expirar, cruze as pernas nos joelhos, mantendo-as direitas. Repita diversas vezes. Erga ligeiramente as pernas e repita. Faça-o até que as pernas estejam uns 2,5 pés, 76,14 centímetros acima do chão. Depois, abaixe-as pelo mesmo processo. Descanse, repita várias vezes. Chakra 3. Sente-se com as pernas cruzadas. Agarre os ombros com os dedos na frente e os polegares atrás. Inspire e vire-se para a esquerda. Expire e vire-se para a direita. A respiração é longa e profunda. Certifique-se de que a espinha está reta. Repita várias vezes e inverta a direção. Repita outra vez. Descanse 1 minuto. Repita o exercício inteiro sentado sobre os joelhos. Chakra 3. Outra postura. Deite-se de costas com as pernas unidas e erga os calcanhares 6 polegadas, 152/34 mm. Erga a cabeça e os ombros 6 polegadas, 152/34. Olhe para os dedos dos pés. Aponte para os dedos dos pés com os dedos das mãos, os braços esticados. Nessa posição, respire com esforço pelo nariz contando até 30. Relaxe. Descanse contando até 30. Repita várias vezes. Chakra 4. Sentado, com as costas aprumadas, entrelace os dedos num aperto de urso no centro do coração, ao passo que os cotovelos apontam para os lados. Os cotovelos se movem num movimento de serra. Respire longa e profundamente com o movimento. Continue várias vezes. Inspire, expire e faça pressão sobre o aperto. Relaxe 1 minuto. Repita o exercício sentado sobre os calcanhares. Isso eleva ainda mais a energia. Não se esqueça de empurrar a pelve para a frente. Chakra 5. Sente-se com as pernas cruzadas. Agarre os joelhos com firmeza. Mantenha os cotovelos retos. Comece a flexionar a parte superior da espinha. Inspire para a frente. Expire para trás. Repita diversas vezes. Descanse. Agora flexione a espinha encolhendo os ombros para cima enquanto inspira e encolha-os para baixo enquanto expira. Repita várias vezes.
Inspire e retenha a respiração por 15 segundos com os ombros encolhidos para cima. Relaxe. Repita os mesmos exercícios sentado sobre os calcanhares. Chakra 6. Sentado com as pernas cruzadas, entrelace os dedos num aperto de urso ao nível da garganta. Inspire. Retenha a respiração. Depois comprima o abdômen e os esfíncteres e empurre a energia para cima, como se estivesse empurrando pasta de dentes para fora do tubo. Expire a energia para fora pelo cocuruto da cabeça, ao mesmo tempo que ergue os braços acima da cabeça, conservando o mesmo aperto de urso. Repita. Repita sentado sobre os calcanhares. Chakra 7. Sente-se com as pernas cruzadas e os braços esticados acima da cabeça. Entrelace os dedos com exceção dos 2 indicadores que apontam para cima. Inspire puxando a ponta do umbigo para dentro e dizendo Sati. Expire, dizendo Nam, ao mesmo tempo que relaxa a ponta do umbigo. Repita fazendo rápidas respirações por diversos minutos. Depois, inspire e esprema a energia da base da espinha até o cocuruto da cabeça, espremendo e segurando os músculos do esfíncter, e depois os músculos do estômago. Retenha a respiração. Em seguida, deixe-a sair, mantendo todas as contrações musculares. Relaxe-se. Descanse. Se você não se der bem com um Satnam, use um mantra diferente. Repita sentado sobre os calcanhares. Descanse. Repita sem usar o mantra. Em vez disso, respire rapidamente pelo nariz. Chakra 7. Outra postura. Sente-se com as pernas cruzadas. Mantenha os braços erguidos num ângulo de 60°, com os pulsos e os cotovelos direitos e as palmas das mãos viradas para cima. Respire pelo nariz, com uma respiração rascante contra a parte superior da garganta durante 1 minuto, aproximadamente. Inspire, retenha a respiração e bombeie o abdômen para dentro e para fora 16 vezes. Expire, relaxe-se. Repita 2 ou 3 vezes. Descanse. Meditação com respiração colorida para carregar a aura. Com os pés paralelos e separados um do outro pelo espaço equivalente à distância entre os ombros, dobre e endireite lentamente os joelhos. Todas as vezes que dobrar os joelhos e se abaixar, expire. Quando se levantar, inspire. Abaixe-se o mais que puder sem deixar os calcanhares subirem. Relaxe os braços. Mantenha as costas retas e não se incline para a frente. Deixe a parte inferior da pelve projetar-se um pouco para diante. Agora estenda os braços para a frente, com as palmas das mãos viradas para baixo. Acrescente um movimento circular das mãos ao movimento para cima e para baixo que já está fazendo. Os braços devem estar estendidos para fora o quanto possível no movimento ascendente. Quando alcançar o zênite do movimento, traga os braços para o corpo, com as palmas das mãos para baixo, e deixe-os colados ao corpo no movimento descendente. No nadir do movimento, estenda os braços para fora outra vez. Veja a figura 21.4. Adicione uma visualização ao movimento. Você inspirará cores da terra e do ar que o circundam, através das mãos e dos pés. Ao expirar, expirará as mesmas cores. Expire cada cor várias vezes. Comece com o vermelho. Quando atingir o nadir do movimento seguinte, inspire vermelho. Veja o balão da sua aura encher-se de vermelho. Depois que tiver atingido o zênite do movimento e começar a movimentar-se para baixo, expire a cor. Agora experimente fazê-lo de novo. Você vê o vermelho claramente com o olho da mente? Se não puder vê-lo, repita o exercício até poder. As cores difíceis de visualizar são, provavelmente, as de que você precisa em seu campo de energia. Mais uma vez, como no exercício 22, observe a cor ao expirar. Não queira controlá-la. Depois que ela estiver brilhante e clara, passe para a seguinte. Agora inspire laranja, à medida que se move para cima. Deixe que ela entre em você, vinda da terra e do ar que o circundam, e suba pelos pés e pelas mãos. Se tiver dificuldade para visualizar as cores na mente, arranje amostras de cores para olhar, ou talvez seja mais fácil fazê-lo com os olhos cerrados. Repita o exercício com laranja outra vez. Continue o exercício através da seguinte sequência de cores: amarelo, verde, azul, violeta e branco. Certifique-se de que está vendo toda a forma ovoide da aura cheia de cada cor antes de passar à cor seguinte. Estas cores são boas para cada um dos chakras. Se quiser adicionar vibrações mais altas à aura, continue com as cores seguintes: prata, ouro, platina e cristalino. Em seguida, volte ao branco.
Todas as cores do segundo grupo devem ser opalescentes. Exercício. Vibratório para assentamento. Fazer vibrar o corpo significa mantê-lo numa posição de tensão que lhe provoca vibrações físicas involuntárias. Isso aumenta o fluxo de energia e libera os bloqueios. Esses exercícios são bem conhecidos na terapêutica do núcleo e na terapêutica bioenergética. Fique de pé, com os pés paralelos um ao outro e separados um do outro pela distância entre os ombros. Depois de completar os exercícios de carregamento da aura acima descritos, fique de pé e continue simplesmente a expirar quando se abaixa e a inspirar quando se levanta. Dobre os joelhos o mais que puder. Deixe que as pernas comecem a sentir-se cansadas. Se continuar a fazê-lo pelo tempo suficiente, as pernas começarão a vibrar fisicamente de maneira involuntária. Se não começarem, dê início à vibração saltando rapidamente para cima e para baixo sobre os calcanhares. Deixe que as vibrações trabalhem na parte superior das pernas e da pelve. Com a prática, elas se estenderão a todo o corpo. Eis aí uma excelente maneira de criar um forte fluxo de energia no corpo inteiro. Depois de senti-lo, você poderá criar exercícios capazes de fazer qualquer parte do corpo vibrar, visando aumentar o fluxo de energia através dessa parte. Nesse caso, necessitamos geralmente que a pelve vibre, a fim de intensificar as energias terrenas que fluem através do primeiro e do segundo chakras. Mais tarde, quando estiver numa situação de cura, você poderá rolar lentamente a pelve para trás e para a frente, enquanto estiver sentado. Depois, adicionar uma vibraçãozinha curta e rápida ao movimento rolante, o que ajuda a pelve a vibrar. Você sentirá o aumento do fluxo de energia em todo o corpo. Meditações estando sentado para concentrar-se. Sente-se agora para meditar por 10 a 15 minutos. Certifique-se de que as costas estão retas e confortáveis. Um bom mantra para repetir a si mesmo a fim de silenciar a mente para a meditação é o seguinte: fique quieta e saiba que eu sou Deus. Conserve simplesmente a consciência focalizada no mantra. Se a mente se puser a vagar, traga-a de volta. Outra boa meditação para silenciar a mente é contar até 10. Conte 1 ao inspirar, 2 ao expirar, 3 ao inspirar, 4 ao expirar, até chegar a 10. A parte difícil do exercício é que todas as vezes que você deixar a mente vaguear e pensar em outra coisa que não seja contar, terá de voltar para o 1 e iniciar tudo de novo. Esse tipo de meditação, na realidade, nos faz saber o quanto nossa mente é resvaladiça. Muito pouca gente consegue chegar a 10 na primeira tentativa. Agora você está pronto, depois de um grande copo de água, para iniciar um dia de tratamento. Cuidados com o local de tratamento. É importante trabalhar numa sala limpa, da qual se tenham tirado as energias baixas, as más vibrações ou a energia do orgone morto, como Wilhelm Reich lhe chamava. Se for possível, escolha uma sala que apanhe a luz solar direta e dê acesso ao ar livre. Você também pode manter a sala limpa queimando nela, segundo a tradição índia-americana nativa, glicéria e cedro, ou salva e cedro. Para defumar uma sala com salva e cedro, coloque um pedaço de cedro verde seco e salva seca num recipiente e ateie-lhe fogo. Segundo a tradição índia-americana nativa, usa-se uma concha de aliote para obter fumaça, de modo que os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, estejam ali representados. Entretanto, se não tiver uma concha de aliote, use uma frigideira. Quando uma grande porção do cedro e da salva estiver queimando, apague o fogo. Com uma tampa, a coisa funciona melhor. Formar-se-á grande quantidade de fumaça, que invadirá todos os cantos da sala. É também um costume índio-americano nativo começar na parte mais oriental da casa ou da sala e atravessá-la na direção do nascente, no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que uma porta da sala está aberta antes de começar a defumá-la. A fumaça atrai a energia do orgone morto e leva-a para fora, pela porta. A fim de completar a defumação, faça uma oferendazinha de um pouco de farinha de milho, atirando-a ao fogo em sinal de agradecimento. Se quiser saber mais a respeito das tradições índias americanas nativas, procure a Oshina, na Four Corners Foundation, Oak Street, 632, São Francisco, Califórnia, 94117. Oshina, a propósito, defuma cada paciente antes de começar a trabalhar com ele, o que afugenta boa porção da energia do orgone morto antes do início dos trabalhos. Você também pode defumar-se no caso de sentir-se bloqueado. Algumas pessoas queimam sais de Epsom derramando um pouco de álcool sobre eles numa caçarola e levando-a ao fogo. Empunhando a caçarola, dê você
ou o paciente tanto faz, uma volta pela sala. Cristais colocados ao redor da sala ajudam a coletar energia morta do orgone. Em seguida, limpam-se, bastando para isso colocá-los numa tigela com 1/4 de colher de chá de sal marinho e 1 quartilho, 0,95 litros de água de fonte, para se encharcarem durante a noite. Geradores de íons negativos também ajudam a limpar a sala. Nunca trabalhe numa sala sem ventilação ou com luzes fluorescentes. Essas luzes geram uma frequência que interfere na pulsação da aura, levando uma frequência de batimento a instalar-se no campo. O raio de ação espectral também é insalubre. Se você trabalhar numa sala sem ventilação ou iluminada por luz fluorescente, provavelmente ficará doente. Começará acumulando energia de orgone morto no corpo, suas vibrações ficarão mais lentas e, aos poucos, enfraquecerão. Finalmente, você terá de interromper o trabalho, talvez por um período de vários meses, até o seu sistema de energia voltar a limpar-se. Você talvez nem repare na diminuição das frequências da energia porque sua sensibilidade terá diminuído com elas. Revisão do capítulo 21. 1. Descreva exercícios para abrir canais de acupuntura. Por que eles funcionam? 2. Descreva os exercícios destinados a limpar o campo áurico do curador. 3. Quais são as 2 coisas que um curador deve fazer antes de iniciar um tratamento? 4. Por que o curador precisa tomar muita água? 5. Como você pode limpar uma sala da energia morta de orgone? Indique 3 maneiras. 6. Por que o curador deve cuidar do local de tratamento? É por causa do seu próprio sistema de energia? O que acontecerá se não o fizer? 7. Como você pode abster-se de captar energia morta de orgone em circunstâncias normais de vida? 8. Quais são as 3 coisas de que um local de tratamento precisa para manter-se limpo? 9. Por que geralmente é mais fácil curar um local de tratamento do que na casa do paciente? 10. Como você pode limpar seu campo se captou energia morta de orgone num tratamento? 11. Descreva pelo menos 3 maneiras de curar com cristais. 12. Como você pode ficar doente por usar um cristal? Que efeito ele pode produzir?